Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Daniel Solero. Bom, aqui é Daniel Solero, eu sou publicitário, escrevo no B9 e leio um montão de livro aí. Acho que é basicamente isso. Legal. Bom, Daniel, que livro você escolheu pra gente conversar aqui? Cara, eu escolhi um livro do William Gibson chamado Reconhecimento de Padrões. Ele foi lançado no Brasil há pouco tempo, mas ele é de 2004, se eu não me engano. Não é um livro pequeno, nem muito fácil, mas é muito legal. Ele foi lançado pela editora Aleph, com tradução de Fábio Fernandes. Vamos lá ouvir um trechinho então? Vamos nessa. Capítulo 2. Sentada agora em frente a Bernard Stone Street, que ela já conhece das operações da Blue Ant em Nova York, repara que ele está muito branco e sardento como sempre, com cabelos cor de cenoura, penteados para cima, num esquisitíssimo estilo Aubrey Beardsley, que poderia ser o resultado de ele ter acordado sem penteá-los, mas é mais provavelmente obra de algum cabeleireiro exclusivo. Ele veste o que Casey supõe que seja um terno Paul Smith, mas especificamente o paletó 118 e a calça 11T, cortados a partir de algum tipo de material preto. Em Londres, ele tem o tipo de look de alguém que gastou milhares de libras em roupas que pareciam nunca ter sido usadas, até ele ter dormido com elas na véspera. Em Nova York, ele prefere um visual do tipo que acabou de ser preparado nos mínimos detalhes por um batalhão de especialistas. Parâmetros culturais diferentes. À esquerda dele está Dorothea Benedetti, os cabelos muito repuxados para trás e expondo a testa com uma intensidade Haut-Nerd, que Casey suspeita que significa ao mesmo tempo negócios e problemas. Dorothea, que Casey conhece de vista de trabalhos menores anteriores em Nova York, tem um cargo razoavelmente alto na sociedade de design gráfico Heinz e Pfaff. Ela tomou um avião esta manhã de Frankfurt para apresentar a proposta inicial da HIP para um novo logotipo para um dos 2 maiores fabricantes mundiais de calçados esportivos. Big End definiu uma necessidade para esse fabricante de se reidentificar de uma maneira profunda, mas até agora não especificada. As vendas de calçado esportivos, tênis, no mundo espelho, estão despencando em grande estilo, e os calçados de skate, que já haviam começado a empurrá-los ladeira abaixo, também não estão indo lá muito bem. A própria Casey já andou rastreando a emergência nas ruas do que ela pensa como footwear de sobrevivência urbana. E embora isto esteja muito distante no nível de adaptação do consumidor, ela não tem dúvidas de que a comodificação logo acompanhará a identificação. O novo logotipo será o pivô dessa nova firma para o novo século, e Casey, com sua alegria de mercado, foi trazida para fazer em pessoa o que ela sabe fazer melhor. Para ela, isso parece estranho ou, se não estranho, arcaico. Por que não teleconferência? Pode haver tanto em jogo, ela supõe, que a segurança seja uma questão fundamental. Mas já fazia algum tempo que os negócios não exigiam que ela saísse de Nova York. Fosse o que fosse,
Doroteia dava a impressão de estar levando aquilo muito a sério. Mais sério do que câncer. Na mesa à sua frente, com um alinhamento talvez milimétrico demais, está um elegante envelope de cartolina cinza, cerca de 40 centímetros de comprimento, com o logotipo austero, porém extravagante, da Heinz e Pfaff. Ele está fechado com um daqueles prendedores arcaicos e caros, que consiste de uma extensão de barbante e 2 pequenos botões de cartolina marrom. Casey desvia o olhar de Doroteia e do envelope, reparando que uma boa quantidade de libras dos anos 90 foi gasta um dia naquela sala de reuniões do 3º andar, com suas paredes convexas de madeira, sugerindo o lounge da primeira classe de um Zeppelin transatlântico. Ela nota conjuntos de âncoras e cordas expostos sobre o verniz claro da parede convexa, onde era exibido o logo da agência que antes ocupava aquele lugar. E os primeiros sinais de aviso da renovação da Blue Ant também são visíveis, andaimes erguidos em um dos corredores, onde alguém andou examinando encanamentos, e rolos de novos carpetes empilhados, como troncos de madeira enrolado em plástico, saídos de uma floresta de poliéster. Doroteia pode ter tentado ganhá-la em termos de minimalismo naquela manhã, Casey deduz. Se foi isso, ela não conseguiu. O vestido preto de Doroteia, apesar de toda a simplicidade aparente, ainda está tentando dizer várias coisas ao mesmo tempo, provavelmente em pelo menos 3 idiomas. Casey pendurou sua Buzz Hickson nas costas da cadeira e agora flagrou Doroteia olhando para ela. A Hickson é uma réplica com qualidade de objeto de museu, feita para fãs de um casaco de aviador MA-1 dos Estados Unidos. Um traje tão puramente funcional e icônico quanto o que o século anterior havia produzido. O slow burn de Doroteia está começando a acelerar. Casey suspeita por sua percepção de que a MA-1 bate qualquer tentativa de minimalismo, pois fora criada por japoneses obcecados por paixões que não têm nada a ver com qualquer coisa que lembre remotamente a moda. Casey sabe, por exemplo, que as costuras caracteristicamente enrugadas que descem pelos braços eram originalmente o resultado de costura feita com máquinas industriais de antes da guerra, que se rebelavam contra aquele novo material escorregadio, o nylon. Os criadores da Hickson exageraram nesta parte, mas só de leve, e fizeram 1000 outras coisas, coisinhas também pequenas, de forma que o produto deles se tornou, de alguma maneira, muito japonesa. O resultado de um ato de veneração. É uma imitação mais real, de algum modo, do que aquilo que ela emula. É tranquilamente a roupa mais cara que Casey possui, e seria praticamente impossível de substituir. Você se importa? Stone Street pega um maço de cigarros chamado Silk Cut, que Casey, que nunca fumou, pensa como sendo, de algum modo, o equivalente britânico do japonês Mild 7, 2 marcas padrão do pessoal de criação. Não, diz Casey. Por favor, pode fumar. Existe, na verdade, um cinzeiro sobre a mesa, um cinzeiro pequeno, redondo e perfeitamente branco. Um acessório tão arcaico nos Estados Unidos, num contexto de uma reunião de negócio, como seria uma daquelas colheres achatadas e cheias de filigramas usadas para absinto. Mas em Londres... Ela sabia que você também podia encontrar uma dessas, embora ainda não tivesse visto nenhuma durante reuniões. Doroteia, oferecendo o maço, mas não para Casey. Doroteia declinando. Stone Street coloca a ponta com filtro entre seus lábios perfeitamente móveis
e tira do bolso uma caixa de fósforo que Casey supõe ter sido adquirida em algum restaurante na noite anterior. A caixa de fósforo parece quase tão cara quanto o envelope cinza de Doroteia. Ele acende o cigarro. Desculpe por termos de trazer você até aqui por isso, Casey, ele diz. O fósforo usado faz um minúsculo som cerâmico quando ele o deixa cair no cinzeiro. É o meu trabalho, Bernard, diz Casey. Você parece cansada, diz Doroteia. 4 horas de diferença, sorrindo apenas com os cantos da boca. Já experimentou aquelas pílulas da Nova Zelândia? Stone Street pergunta. Casey lembra que sua esposa americana, que trabalhou certa vez como a ingênua em um clone de Arquivo X, que não durou muito tempo, é a criadora de uma linha aparentemente bem-sucedida de produtos de beleza vagamente homeopáticos. Jacques Cousteau dizia que jet lag era sua droga favorita. Então, Doroteia olha diretamente para o envelope da H&P. Stone Street sopra uma baforada de fumaça. Ora sim, acho que agora já podemos. Ambos olham para Casey. Casey olha nos olhos de Doroteia. Se você estiver pronta, eu estou. Doroteia desenrola o cordão debaixo do botão de cartolina mais próximo de Casey, levanta a aba do envelope, enfia polegar e indicador dentro. Silêncio. Então, diz Stone Street, apagando seu Sick-Cut no cinzeiro. Doroteia retira uma prancha de layout quadrada de 11 polegadas do envelope, segura-a pelos cantos superiores, entre a ponta de indicadores, com uma manicure perfeita. Ela a exibe para Casey. Há um desenho ali, uma espécie de rabisco feito com pincel grosso japonês e tinta preta espessa. Uma mídia que ela sabe que é a marca registrada interna do próprio Herr Heinze. Para Casey, aquilo lembra mais um esperma sincopado, como se tivesse sido desenhado pelo cartunista underground americano Rick Griffin, por volta de 1967. Ela sabe imediatamente que, pelos padrões opacos de seu radar interior, não funciona. Ela não tem como explicar porque sabe que é assim. Mas por um breve instante, ela imagina os incontáveis trabalhadores asiáticos que poderiam, caso ela dissesse sim, passar anos de sua vida aplicando versões desse símbolo a uma enxurrada infinita e incontrolável de footwear. O que aquele esperma saltitante significaria para eles? Será que aquilo acabaria por invadir seus sonhos? Será que seus filhos desenhariam aquilo a giz nas portas, antes mesmo de conhecer seu significado como uma marca registrada? Não, ela diz. Stone Street suspira. Não é um suspiro profundo. Doroteia devolve o desenho ao envelope, mas não se dá ao trabalho de fechá-lo. O contrato de Casey para uma consulta desse tipo especifica que ela não deve ser, em absoluto, pedida para criticar nada, nem fornecer input criativo de qualquer espécie. Ela só está ali para servir como um pedaço muito especializado de papel tornassol humano. Doroteia pega um dos cigarros de Stone Street e o acende, deixando cair o fósforo de madeira na mesa ao lado do cinzeiro. E como está o tempo em Nova York? Frio, responde Casey. E triste. Ainda está triste? Casey não diz nada. Você está disponível para ficar aqui? Pergunta Doroteia. Enquanto voltamos à prancheta de trabalho? Casey se pergunta se Doroteia conhece o clichê. Vou ficar aqui por 2 semanas, ela diz. Estou tomando conta de um apartamento para um amigo. Ah, então está de férias. Não se eu estiver trabalhando nisto. Doroteia não diz nada. Deve ser difícil, diz Stone Street. Entre seus dedos inclinados e sardentos,
seu telhado vermelho acima deles, como chamas em uma catedral incendiada. Quando você não gosta de alguma coisa, emocionalmente, quero dizer, Casey vê Doroteia se levantar e, com seu silk-cut na mão, ir até um aparador onde coloca um pouco de Perrier num copo. A questão não é gostar de alguma coisa, Bernard, diz Casey, dando as costas para Stone Street. É como aquele rolo de carpete ali. Ou é azul, ou não é. Se é ou não azul, não tenho nenhum investimento emocional nisso. Ela sente uma energia ruim passar quando Doroteia volta à sua cadeira. Doroteia coloca seu copo com água ao lado do envelope da H&P e dá uma grande demonstração da inexperiência de como apagar um cigarro. Vou falar com Heinz essa tarde. Eu ligaria para ele agora, mas sei que ele está em Estocolmo numa reunião com a Volvo. O ar parece muito espesso de fumaça agora, e Casey sente vontade de tossir. Não há pressa, Doroteia, diz Stone Street, e Casey torce para que isso signifique que, na verdade, a pressa é muita. Bom, Daniel, por que você escolheu o reconhecimento de padrões para a gente conversar aqui? Bom, na época que eu já tinha lido outros livros do William Gibson, tinha lido Idoro, tinha lido outros livros dele, e aí eu tava procurando informações sobre cool hunting. E aí quando eu tava procurando na internet, sei lá, em 2004 ou 2003, sei lá, estavam dizendo que o William Gibson ia lançar esse livro. Aí eu falei, cool hunting, legal, tô querendo saber qual é, vou dar uma lida também. Aí quando eu li, eu adorei o livro. É muito dentro do universo de marketing, publicidade e tal. E tem uma pegada de internet, de comunidade na internet que eu também gosto muito, assim. E o que seria esse cool hunt? Isso existe na vida real também? Cara, existe. Hoje não tanto. Acho que até o termo ficou meio mal visto, assim, cool hunting, trend spotting. São as pessoas tentarem entender o que vai ser legal no futuro, assim, baseado em comportamentos atuais. Então, tem um livro do Malcolm Gladwell que ele fala disso, é o ponto de equilíbrio, desequilíbrio, eu sei em inglês, tipping point, que ele fala dá alguns exemplos do que é esse cool hunting. Sei lá, descobrir hoje que, sei lá, tem que pensar alguma coisa aqui que faça sentido. É tentar prever quais serão as próximas tendências que vão estar em moda, o que... Exato, para as marcas poderem capitalizar em cima. Uhum. É basicamente isso. Eu estava tentando dar um exemplo mais prático, mas esse genérico já está ótimo. Até porque uma das coisas em marketing, pelo menos nos poucos livros que eu li sobre marketing, diz que um dos fatores que determinam, em muitos casos, a liderança num segmento é você ser o primeiro dele, né? Sim, exato. Mas nem sempre isso é real, né? O Google não foi o primeiro buscador, mas ele foi o mais eficiente. Então você começa a ver que tem uns desvios, isso não é 100% verdade. Uhum. É verdade. Bom, mas voltando para o livro, então. Então você estava procurando essa questão de cool hunting e o livro veio ao seu encontro. E daí? O que ele te impactou? Não, e aí eu comecei a ler o livro e comecei a entrar naquele universo incrível que era de uma comunidade online. Nessa época o Orkut estava começando no Brasil também, assim, com mais força. E eu estava vendo aquelas comunidades, eu trabalhava com e-learning nessa época. E e-learning sem comunidade não funciona. E então sempre tinha os fóruns dos cursos que era da empresa que eu participava e tal. E eu comecei a ver que a descrição de comunidade online do fórum que tem dentro do livro é muito próxima da real, assim. Uhum. E eu falei, nossa, isso é perfeito. Tá muito, muito legal. E a história também é muito legal. Que é sobre... Eu posso falar agora ou eu tenho que esperar? Você quer dar já a sinopse do livro, é isso? Então vamos lá. A personagem principal é a Casey Pollard. Ela é uma cool hunter, né? Ela fica buscando tendências, mas o grande diferencial dela é que ela é alérgica a marcas. Então, ela é alérgica ao boneco da Michelin, ela tem uma aversão a isso, assim. Então, isso pra ela é legal. Então, quando alguém vai mostrar pra ela uma nova marca, se ela não gosta,
o marqueteiro já fala, putz, não vou usar essa, vou usar outra e tal. E ela estava muito interessada nos vídeos que estavam aparecendo na internet, assim, meio sem sentido, meio surreais assim, e que tinha um fórum sobre isso, as pessoas debaterem, porque ninguém sabia a época desses vídeos, ou o local desses vídeos, ninguém sabia quem fazia o upload, e eles ficavam estudando isso. E uma grande empresa contrata essa Casey Pollard para buscar quem foi que fez esse vídeo e como é que está fazendo isso, porque ela está querendo usar esse conhecimento para suas marcas e tal, para usar isso no marketing. É o chefe dela, que é um cara que parece que é um cara que tem um pensamento sempre de vanguarda com relação à publicidade, sempre pensando em inovar em novas formas de pensar marketing, publicidade, vê nessa viralização desse filme e esse fenômeno como algo que de repente pode ser replicado de alguma forma para a publicidade, e ele quer conhecer mais sobre isso, né? Exato, ele queria ter controle sobre isso. E aí é a busca dela atrás desse negócio, bancada por uma grande corporação. Então ela vai para Tóquio, vai para a Rússia, ela está em Londres e tal. E o William Gibson, ele dá muito detalhe das coisas, assim. Então é um detalhe de um tempo assim, que não existe. E também foi um dos primeiros livros a falar do 11 de setembro, assim, pós 11 de setembro e tal. Então também tem um pouco desse medo, assim, no meio. Tem um pouco, assim, de teoria da conspiração na jogada também, um pouco, que é legal. Mas acaba sendo um excelente livro. Tem uma discussão sobre globalização também, e até medo de globalização também, de até que ponto, né, a globalização é boa, até que ponto ela suprime culturas e se isso é um caminho natural ou não. Isso, né? E essa coisa assim, de mercado, etc., ele começa... É porque ele fala tanto de marca durante o livro, fala de Starbucks, fala de Macintosh, e até o boneco do Michelin, fala tanta coisa que você fala, cara, são todas essas marcas a gente já conhece, assim. Acho que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai identificar isso, então fica meio que um papo sobre o que já está acontecendo, sabe? É super interessante, assim. É interessante porque, assim, é uma ficção científica, porque tem umas coisas que não existem, como o próprio dom dela, vamos dizer assim. A gente não sabe se existe, né? Lembra de uma história de uma menina que tinha uma mulher que tá morando no meio do mato porque ela tinha alergia ao Wi-Fi? Não conheço essa história, né? Então, teve uma história dessa. Eu nem sei se é real, não, mas o ponto é, pode existir, não ser tão forte quanto essa, sim, mas pode ser. Tem, sei lá, teve no Pokémon lá, teve o primeiro episódio, as crianças tiveram ataque epilético, acho que foram mais sensíveis. Tem algumas coisas que a gente não sabe se pode ou não virar verdade, né? Bom, tem algumas ficções científicas. O livro parece que quando ele escreveu pensando em, 5 anos no futuro, alguma coisa assim, um futuro bem próximo do momento em que ele estava escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, pra gente, parece datado muita coisa, o que é interessante, né? Porque, por exemplo, a forma como ela usa o telefone, pra gente é arcaico, sabe? Porque ela não tem o conceito de smartphone que a gente tem hoje em dia, que seria uma coisa... O livro seria outro se ele fosse escrito já sabendo do smartphone. Não, perfeito. Isso é muito, assim... nessa época, o celular que existia era aqueles Nokia. Eu lembro que... Era aquele tijolão, né? Resistente a tudo. Às vezes, eu acho que nem tanto, porque se você lembrar do Matrix, que é de 99, quando eles lançaram aquele celular que não era um flip normal, era um flip pra baixo, assim, sabe? Foi uma revolução. Às vezes todo mundo queria aquele telefone e tal. Então, nessa época, se eu não me engano, o telefone mais moderno que tinha era o N95 da Nokia, que ele tirava foto, filmava e tal. Ele é grande e tal, mas tinha uma câmera boa na época. E era muito caro, assim. E aquela usabilidade que não é a usabilidade que a gente tem hoje com os aparelhos que são touch e tal. Não, é interessante ver como a tecnologia muda a nossa vida e de um jeito rápido. Porque olhando esse livro, tem vários pontos que eu falo, nossa, mas que complicação, com o celular você resolvia isso fácil. Desde Google Maps, sabe, até... Tem coisa... E você fala, caramba, como mudou a nossa vida, porque teoricamente é pro livro ser até um pouco futurista o jeito como ele trata a evolução das marcas na sociedade e tudo isso. E a gente
lendo o livro e se sente há 10 anos atrás. Então é muito engraçado isso. Não, isso é muito legal. Eu achei, na época que eu li, eu tinha um telefone da Nokia. Na verdade, eu acho que eu tinha um Sony Ericsson na época, mas enfim. A interface não era boa e tal, e eu me identificava tanto. E eu acho que a parte da internet, pra mim, foi que mais pegou. Que era da época que você se conectava à internet. Hoje você não se conecta mais à internet. Você já tá na internet agora. O celular tá ligado do teu lado, ele já tá na internet. Você liga o computador e já tá na internet. Então, você não tem mais aquele ritual de você entrar e não, tem que me conectar, ou fazer aquele barulho quando era um discador, usar pelo telefone e tal. Então tem algumas coisas que quando você vê, você fala, realmente, esses hábitos mudaram e seriam resolvidos pelo celular rápido, mas tem outra coisa que o comportamento das pessoas dentro das comunidades é o mesmo, em relação às marcas é bem próximo. Então tem algumas coisas de comportamento das pessoas que ficam muito próximas do que já é. Agora, em relação à tecnologia, o comportamento em relação à tecnologia realmente mudou muito. Mas sabe uma coisa interessante que me pego também? Porque assim, há toda uma busca de procurar entender o fenômeno do filme e tentar dominar isso, mas não há uma visão sobre o fenômeno de fóruns em si, e tentar capitalizar de alguma forma em cima do fenômeno de fóruns. Porque fórum, desde sempre, é uma coisa muito de nicho, né? Daquelas pessoas que têm interesse naquele assunto. Então, eu lembro, tem vários fóruns aqui, eu vou tentar não falar do Orkut, mas tem vários fóruns que são exatamente para um nicho. Tem um que é de home theater, que é HT Fórum, que só fala de home theater. Aqui no Brasil, acho que é htforum.com.br, não sei. Mas ele só fala de home theater e de coisa de TV, para você montar teu home theater em casa e tal. Cara, é incrível, mas é um negócio de nicho. Se você quer falar com os caras que às vezes sabem mais do que seu vendedor ou mais que o cara que trabalha no marketing, pode ser legal. Agora, se você vai conversar, vai querer vender para esses caras, talvez você não consiga vender nada, a não ser que teu produto seja muito bom, entendeu? O fórum não é muito um fenômeno, é como se fosse um clube de fotografia, né? Que tinha antigamente, ou o clube do livro. Você está falando com as pessoas que são mais experts assim, desse assunto, né? Então, você tentar capitalizar ali em cima pode ser legal para você disseminar que aquele produto é bom, se ele for bem aceito. Se ele não for bem aceito, cara, nem tenta chegar nesses caras, porque vai dar errado em termos de marketing, de comunicação, né? Pensando em comunicação. Mas funciona. Embora pensando nisso, uma das coisas que eu ouvi é que, assim, um marketing bom para um produto ruim, você só acaba com o produto mais rápido, né? Porque é verdade. O produto se manter no mercado, ele precisa ser bom, né? Nossa, só tem uma compra, né? O cara compra, acabou. O cara foi convencido pelo marketing, aí o cara compra, vê que não atendeu o que ele esperava, ele não compra de novo. Né? Então não adianta ter um marketing bom e um produto ruim, ele não vai durar muito tempo. Mas um produto bom com marketing ruim, ele pode demorar um pouco mais para engrenar, assim, mas quando engrena, o boca a boca acaba fazendo com que ele funcione melhor. Mas aí o problema é outro, que o produtor tem que ter um fôlego financeiro de aguentar o produto decolar, né? É verdade. Isso nunca é fácil. As primeiras vendas, assim, nunca são fáceis, assim. Mas, enfim, regra do jogo, né? Bacana. Que pontos que mais te chamaram a atenção no livro que você gostaria de destacar? Bom, a parte do vídeo misterioso é muito legal. Como ele descreve o vídeo e você vê que, cara, ninguém conseguiu replicar isso até hoje, assim, que seja um fenômeno tão internacional quanto é esse de que ele fala no livro, né? Teve alguns fenômenos virais, teve algumas propagandas até ganhadoras de prêmio, teve uma série eu acho que era da Dell, que era uma série de curtas que formam um filme, formam um longa depois de juntos, em que era uma mulher que estava sequestrada e tinha só um computador para se comunicar. Intel Toshiba. Intel e Toshiba. A Intel, que é muito interessante. Eu pensei nesse tipo de ação quando estava lendo o livro, eu acho que tem... Mas esse vídeo, ele não está tentando te enganar, ele já deixa claro que é um vídeo
de uma marca, etc. Uhum. No caso do vídeo do livro, é um vídeo sem marca, com uma narrativa maluca, mas que de alguma forma despertava alguma coisa nas pessoas que elas queriam ver, né? Então, isso é uma coisa que acho que ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Até porque, pelo fato de não ter uma coisa que se entenda, não sei se vai mesmo atingir todo mundo. Isso. Não, esse que é o lance. É mais difícil. Mas, por exemplo, talvez um fenômeno próximo foi o que aconteceu com a Bruxa de Blair, que até é anterior ao livro. Então, o caso da Bruxa de Blair é muito legal, né? Porque os caras fizeram e eles construíram toda a mitologia. Uhum. Então, as pessoas que viam o filme depois vão procurar na internet e aí tinha toda a mitologia que eles tinham criado, na verdade. Então, eles que meio que construíram tudo aquilo para alimentar a própria lenda do filme deles, entendeu? Uhum. E o que é legal também, em termos de estratégia, é ótimo. Não dá pra você repetir muito isso, né? Tipo, Atividade Paranormal, os outros filmes que vieram seguindo essa estética depois, eles não têm essa mesma pegada, assim, eles não conseguem desenvolver, falar, não, isso é uma coisa baseada em fatos reais e tal. Virou uma estética, né? Essa estética de câmera escondida e tal, virou toda uma estética que não necessariamente quer dizer que é verdade e tal, mas é que quer emular a verdade. Até aquele filme lá, o Cloverfield, também, que é estética de câmera na mão, do cara filmando toda uma invasão de um monstro alienígena lá, é exatamente a mesma coisa, assim. Né? É porque a Bruxa de Blair é mais do que um filme. Tem toda essa questão transmídia que a gente está debatendo tanto hoje em dia, que já era inerente àquele filme. Para ele funcionar, tinha que ter a coisa de você tentar acreditar, de tentar discutir no fórum se as pessoas sabem sobre o filme e tal, se aquilo aconteceu mesmo ou não. Isso complementava o filme, né? E eles fizeram até tipo especiais para TV com isso, dizendo da mitologia da Bruxa de Blair, daquela aí. Os caras tentaram contar isso em outros canais para despertar mais atenção em relação a essa história do filme que eles iam lançar. E foi muito bem feito e tal, mas ninguém conseguiu repetir também essa pegada. É interessante que quem escreveu esse livro foi o William Gibson. De certa forma, ele é um cool hunter, porque ele estava lá prevendo toda a mudança da tecnologia na vida das pessoas com o Neuromancer, né? E os livros cyberpunks que ele criou o movimento. E aí, com esse reconhecimento de padrões, é como se ele fizesse a mesma coisa com a comunicação. A minha ex-esposa até, ela falava que a gente não está mais na era da informação, que a gente estaria agora na era da comunicação, que o acesso à informação em si não é o mais importante, mas é a forma como você entrega isso e como as pessoas se relacionam com a informação, que é o que está mais importando agora. Tem essa linha, tem outra que fala que é a conexão, e não é, sabe, tem várias linhas, assim, mas são basicamente a mesma coisa, assim, são derivados, assim, desse mesmo racional. Aí, deixa eu ver outra coisa que eu gostei. A própria coisa das táticas de marketing que aparece, então tem uma hora que ele fala de uma tática de marketing que eram pessoas flertando numa boate, assim, à noite, e aí só pra falar, perguntar se a pessoa tinha visto um filme. Você viu o filme e tal? Não vi. Não viu? Nossa, você não viu esse filme e tal? E falar de um jeito que no meio do flerte fica parecendo que o cara tá meio se sentindo por fora, assim. Então ele usa isso depois como capital social pra se dar bem com as outras pessoas. Fala, você viu esse filme aqui? Tá todo mundo falando que é muito legal. E alguma coisa assim é uma tática que ele fala isso no livro, assim, que as pessoas usam, que é super condenável, e naquela época, assim, já era feito, eu acho, mas ninguém dava muita moral, assim, pra essa questão ética, assim. Esse negócio nunca chegava as pessoas chegavam a entender muito bem quando acontecia e tal. Sempre achava que era um flerte só, e depois ficando sabendo que eram manipuladas. Hoje nada disso é aceitável, né? Mas na época era bem estranho. Outra coisa legal que eu acho é a própria parte da empresa, da Blue Ant. Eu não sei, eles traduziram Blue Ant nessa versão? Não, na versão o título continua. Não chamaram de Formiguinha Azul, não. Que bom.
Ou enfim, que é o nome da empresa que contrata a Casey lá para fazer as explorações dela. O ambiente corporativo da publicidade e do marketing tá ali, assim, aparece algumas horas, assim, nas interações da personagem principal com uma antagonista dela, que agora eu esqueci o nome da moça, mas é a moça que sabota ela e tal. Enfim, mas essas relações aparecem, assim, são bem reais também, você começa a entender um montão de coisa bem real que acontece. E eu gosto das descrições, assim, de como é a Rússia, mesmo ele nunca tendo ido para a Rússia, né, essas coisas assim, e os termos assim usados são legais, eu acho. Sabe que sobre a escrita que você está puxando, a escrita do Gibson, para mim, ela é muito truncada, eu acho difícil de pegar. Eu demorei para embarcar nesse livro, mas depois de um tempo eu consegui. E aí foi. Mas ele às vezes, ele faz uma construção de frases que, sei lá, teve um momento que ele falava que a sua esposa trabalhava com cosméticos. Mas aí não fica claro se é a esposa da protagonista e ela tem uma esposa lésbica, ou se é a esposa de quem ela tá falando, que é o cara. E você fala, depois, lá pra frente, você entende melhor, mas ele tem umas construções de frases assim. Dúbias, né? E ao mesmo tempo também tem alguns momentos que ele fala muito pouco, que você não entende, e outros momentos que ele dá informação demais pra coisa que você acha, por que você tá me contando isso que não é relevante pra nada? Então, demora um pouco. Eu vou confessar que o Neuromancer eu abandonei, porque eu não consegui. Eu li, tava 2/3 do livro lido e eu ainda tava... Pra eu conseguir avançar uma página, eu demorava pra caramba, porque eu ficava lendo. Tinha que reler, Tinha que ir pro glossário e voltar e tal. E até porque ele inventa muito um termo de alguma coisa, só que não é só um termo, não é que nem no Laranja Mecânica, que eu li recentemente. Sim. Que ele troca uma palavra por outra, mas o sentido você já conhece. Ele cria um conceito totalmente novo, te apresenta uma vez, às vezes en passant, e usa aquele conceito um monte no livro. Só que nem sempre você conseguiu entender aquele conceito de cara. Então você fica perdido, porque... Ai, o que é isso mesmo? Ele usa muito nesse livro o conceito de mundo espelho, por exemplo. Sim. E quando você consegue dominar o conceito, aí você tá dentro, mas em muitos momentos você se sente meio que fora da rodinha, sabe? Não, total. E logo no começo ele fala de CPU, né? Não sei como é que traduziram, que era... Não, mantiveram CPU. Que é Case Powered Unit, que é como a personagem principal, que tem essa alergia a marcas, como ela lida com os itens de roupa que ela usa. Então, ela tira todas as etiquetas das roupas, ela tira uma opção de coisa para não ter marca nenhuma na roupa dela, o que também é uma tendência por si só, né? Tem um montão de gente que prefere não usar marcas, né? E aí ele fica usando CPU várias vezes e fala, nossa, você tem que lembrar o que é CPU, que ele falou que é uma coisa completamente assim, não acrescenta muita coisa na história, né, e fica mais um maneirismo assim, mas eu concordo, o Gibson não é muito fácil de ler. Essa trilogia eu li toda, que é uma trilogia, mas não muito, que o ponto de ligação é o Big End lá, que é o dono da empresa de marketing, né? Então, nos outros 2 livros tem outra protagonista, que não é essa Casey Pollard, é uma jornalista, mas eu li todos e tive alguma dificuldade, assim. Eu tô com o último do Gibson para ler em inglês aqui, e eu também não tô conseguindo ler, assim, tô meio estacionado aqui, meio que empurrando com a barriga, porque realmente não é fácil. E o próximo, esse livro que eu deixei aqui para ler, The Peripheral, alguma coisa assim, ele é no futuro, então ainda tem mais complicações, assim. Então ler em inglês no futuro fica mais difícil quando é o Gibson. Mas ao mesmo tempo, isso que torna difícil a leitura, eu acho que é a maior qualidade do Gibson, que é justamente desenvolver esses conceitos novos, essa maneira nova de ver o mundo. E ele tem muito disso, né? Afinal de contas, o Neuromancer é uma tendência, influenciou Matrix e tudo que falam até hoje não foi à toa. E esse livro, com relação à publicidade, a forma como ele vê a publicidade é muito interessante.
E ele trata também de algumas questões que a gente sempre está debatendo no mundo real, né? Tem duas questões nesse livro que eu gostaria de discutir com você agora. Uma é se marcas podem acabar com culturas, acabar com a forma como a gente vê o mundo nesse conceito de globalização. Eu não sei se marcas, mas a massificação, sim, podem acabar. Então, vamos pensar aqui um exemplo bem fácil, assim. Uma banda Calypso. Então, os caras eram uns monstros no Norte e no Nordeste, vendendo CD sozinho e etc. E lotando vários shows. Quando eles vieram pro Sul, cresceram muito mais. Faustão, aquela história toda crescendo. E de repente, puf! Eles não têm mais toda essa relevância, pelo menos na minha opinião, tá? Eu posso estar errado, que nem o Zeca Camargo, que não conhecia lá o outro cara, lá, o cara do sertanejo vai ser massacrado depois. Mas enfim, o que eu acho é que quando massifica muito, e aí a gente pode pensar qualquer banda pop aí, cara, sei lá, Justin Bieber, ou então as bandas aí, NX Zero, essas coisas, quando estoura muito e vira uma coisa maior assim, depois ela volta e claro, tem uma base de ouvintes maior, mas aquela marca que ela fez naquele momento na cultura já não é tão relevante, etc. Então eles podem, essa massificação toda pode ou acabar com a banda, que é mais comum, ou acabar com aquele estilo. Aconteceu isso com, sei lá, grunge, com qualquer coisa. Então eu não sei se em relação à marca, a marca está vendendo aquele negócio, mas se parar para pensar que uma banda pode ser uma marca, ou então um tipo de filme, um estilo de filme também pode ser visto como uma marca, uma tendência e tal, talvez a gente seja melhor entender como massificação. Mas se você vê fenômenos como Coca-Cola, McDonald's, que não é uma coisa mais de um país, são marcas mundiais, né? Então já é uma certa cultura compartilhada mundialmente, né? E não é, né? Porque tem a Coca-Cola, ok, mas a Coca-Cola tem sua história em cada país, que ela também vai contando com algumas particularidades. Então tem campanhas da Coca-Cola que só acontecem no Brasil, outras são globais, e então eles têm uma coisa de respeitar e tentar participar o máximo possível da cultura local. McDonald's também tem cardápios diferentes em alguns lugares, o que também é legal. Então, eu acho que eles se adaptam, assim, né? Eu não sei como é que é o McDonald's no Japão. Não sei como é que, sei lá, Mac Sushi não deve existir, mas deve ter alguma coisa, sei lá, algum sanduíche que tenha wasabi, alguma coisa assim. Eu realmente não sei. Mas eu acho que eles acabam se adaptando um pouco. Mas o conceito do McDonald's era ser um mesmo restaurante em todos os lugares. Então, a boa parte dele tá ali, entendeu? Mas eu não acho que eles destruam culturas, não, porque as culturas são mais fortes que as marcas, eu acho. Entendo. Concordo, é um certo exagero pensar que vai destruir a cultura. Mas que é um fenômeno de globalização, de diminuição de distâncias, até com a própria internet, isso é. Sim, destruir não, mas se adaptar, vai mudar alguma coisa, né? E aí a gente chega no segundo ponto, que é o esvaziamento do conteúdo pela publicidade, até uma discussão de o que é arte, o que é publicidade, né? E se a publicidade tem o poder de esvaziar uma arte, tornando-a produto ou não. Que também é uma outra coisa que a gente vive discutindo, às vezes até com muita ignorância sobre isso, e o livro tenta lidar um pouco com isso. Ao mesmo tempo que o que seria a própria arte do livro, que é tão valorizada, em determinado momento você até questiona se aquilo é arte mesmo ou se é só uma experiência pessoal que de repente as pessoas estão embarcando na onda, não sei. Pois é. Então vamos lá, vamos tentar entender primeiro o que é arte. A gente não sabe definir primeiro o que é arte. Né? Porque até o que a gente considera arte hoje, na época que foi feita, às vezes era bancado por um mecenas e etc. Era arte, mas era bancada, não era pelo amor à arte, né? Era um trabalho, às vezes comissionado, etc. Então, o conceito de arte também já é meio esquisito para a gente definir, porque seria arte pela arte, não arte por um retorno financeiro. Né? Então, já fica meio difícil de você falar o que é. Na verdade, a arte pela arte, esse conceito,
Mas aí você tem um esvaziamento, você tem às vezes, por exemplo, textos que não busca passar uma mensagem, não busca levantar uma discussão, mas apenas ser esteticamente bem construído. E aí há um esvaziamento da própria arte, quando ela é uma arte pela arte. Então é bem complexo esse tema. Sim, mas vamos lá. Vamos pensar em estética. Talvez a estética tenha um pouco mais dessa coisa. Então, vamos ver. Na época que teve... Vou falar de Matrix de novo, porque esse livro me lembrou de tanta essa época. Vamos lá. Matrix, teve lá, Bullet Time. Depois, todos os filmes depois de Matrix tiveram Bullet Time, alguma coisa. Uhum. Você vai juntando essas pequenas estéticas assim, e você fala, realmente, esse negócio datou. Não dá pra gente usar mais Bullet Time, não do jeito que foi feito em Matrix e tal. Aí você vai ver várias estéticas que você vê, até tipo de som. O tipo de mixagem que era feito nos anos 90 fazia determinado som, sei lá, o bumbo da bateria ficava com um som estranho. Aí quando você vai ouvir, fala, putz, é verdade. Eu ouvi outro dia uma música, sei lá, do The Verve, eu acho, e eu falei, nossa, esse bumbo aqui é muito dos anos 90. Que realmente me chamou a atenção, que era um negócio sem graça e não muito orgânico, mas era uma estética naquela época, né? Então você começa a ver isso e você começa a ver isso em várias outras coisas. Hoje, o que eu tenho visto bastante em termos de fotografia, etc., são aquelas fotografias de silhueta e que dentro da silhueta tem alguma outra coisa, entendeu? É uma sobreposição de duas fotos. Uhum. Eu tenho visto bastante isso, assim, já vi isso... Aí eu tava vendo bastante isso em fotografia, tanto no Instagram quanto em outros fotógrafos que eu gosto. E aí eu comecei eu vi que isso apareceu na introdução daquela série True Detective, na segunda temporada. Era a abertura do programa era toda com isso daí. Agora já estou vendo isso em propagandas também na TV. Então daqui a pouco essa estética vai passar e aí vão para outra e tal. Então isso acaba morrendo pela estética, assim, porque, de novo, eu acho que é a massificação. No caso, tem mais gente usando, tá chegando em mais gente, então daqui a pouco vai ficar datado. É uma saturação, né, de tanto usar um recurso. Satura. Vai ficar datado. Mesma coisa que você pode ver, sei lá, o estilo MTV de edição de vídeo. Também foi uma época que é uma coisa bem clara, que era nos anos 90, etc. Hoje a gente nem vê mais muito isso. Mas você sabe identificar exatamente, se aparecer isso hoje, você vai falar, putz, isso aí é meio anos 90 e tal. Você pode não saber que é da MTV, mas você sabe que aquilo não é atual. E aí hoje a gente tem uma outra estética, que é de, sei lá, Snapchat. Uhum. De ver vídeo cortado de qualquer jeito, mas em pé, e por aí vai, entendeu? Então você começa a ver que tem outras coisas acontecendo. Mas aí você chega numa cultura que é a cultura da exploração ao máximo de um recurso ligeiro, né? Que aí você chega nisso que você está falando, dessa saturação toda. Porque assim, há pouco espaço daí para uma pesquisa mais aprofundada, porque também isso demanda mais riscos também. Então você pega algo que funciona e joga, e às vezes essa coisa que funciona é achada na sorte. Então, como é que fica isso? Em vez de você pegar, de repente, e pesquisar, tem uma forma diferente de usar isso, que acrescentaria mais ou não? Em vez de você ter um estudo mais aprofundado de possibilidades, você tem uma solução fácil, né? Eu acho que isso acontece com tudo. Tá? Não é só com comunicação, só com arte ou qualquer coisa do gênero. Isso acontece, sei lá, em agricultura, acontece em mercado financeiro. Todo mundo está querendo um atalho para maximizar seu resultado. E não necessariamente precisa ser lucro, né? Pode ser resultado, uma colheita maior, sei lá, alguma coisa. Né? Não precisa ser diretamente lucro. Então eu acho que isso é muito do comportamento humano de querer um atalho para trabalhar menos e ter um resultado maior. Né? Então, isso que acontece. Mas também tem muita coisa que dessas campanhas, essas estéticas que as pessoas se apropriam para fazer, que, cara, as pessoas nem sabem, às vezes, a origem desse estilo e fazem numa de, vou fazer aqui parecido com não sei o que lá, e aí quando vai ver, fica com uma estética... fica um remix, uma estética antiga, né? Tem aquele documentário Everything is a Remix, que é muito legal, que ele fala exatamente disso, assim, fala, cara,
A gente fica vendo o filme do Tarantino, achando que Tarantino é um gênio e tal. Ele é um gênio, sem dúvida, mas o lance é que várias cenas dele ele faz exatamente igual às cenas de filmes que ele adora, né? Eu tava vendo um livro do Walking Dead, do making of da primeira temporada, e eu vi essa semana, e nele é engraçado que várias cenas e vários personagens que aparecem, zumbis, ou cena com zumbi que aparece no Walking Dead, são baseados em filmes de zumbi antigos, assim. Então, isso também é legal, né? Uma história bacana que você começa a ver, e isso é uma referência, mas nem todo mundo pega essa referência. Não, o problema é que tem muita gente chamando pastiche de remix. Tem uma diferença, né? Não é tão simples, mas o pastiche pode ser um remix, né? É isso que eu lanço. Eu tô me apropriando dessa estética, né? E talvez um filme que... Por exemplo, os filmes lá, Corre que a Polícia Vem Aí, ou Todo Mundo em Pânico, esses daí, eles fazem pastiche, mas usando trechos de clássicos de filmes daquele gênero, né? Que ficou tão comum que o cara fala, cara, posso usar à vontade isso aqui que todo mundo vai entender a referência, né? Então, o assassino mascarado, ou, sei lá, a cena da menina peituda correndo no meio do mato, qualquer coisa assim, são as coisas que aparecem, né? São as coisas que chamam a atenção, né? Que os caras estão fazendo pastiche. É um remix? O cara está se apropriando de uma estética de outro filme para fazer um filme de outro estilo, né? Mas tudo isso acaba sendo igual, cara. O Tarantino, quando faz uma cena de nego olhando de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? O cara olhando e tem 5 pessoas ao redor, ele está imitando outro filme. Não necessariamente um filme de assassinos no ambiente urbano, né? Mas sim, sei lá, um bang bang, alguma coisa assim. Então tem várias coisas que vão que vão passando assim, e é o que o Richard Dawkins fala, né? São memes, assim, são pequenas coisas culturais que vão passando e você nem nota. Quando você vai ver, você está usando e está fazendo esse tipo de coisa. O Instagram pode ser uma dessas coisas, né? Que antigamente a gente queria foto, a câmera digital com o máximo de resolução possível e tal. Agora você até quer isso também, mas quando você põe os filtros do Instagram ou qualquer outro aplicativo que você use, você está emulando uma época que não é a tua época e tal. Bom, enfim, aí tem toda essa história, esse debate, que é legal também. Não é um demérito você dar um outro estilo para tua fotografia ou para tua arte, mas você às vezes tem que entender melhor de onde vem isso tudo, sabe? Claro. Eu nem sei se eu te respondi, cara. Não, respondeu. A gente tá... É uma conversa que tem muita especulação e pouca certeza, como acho que tudo em comunicação, ou talvez até tudo em humanas, né? Sim, sim. Cara, tem os outros livros dessa trilogia. Um é Spook Country e o outro é Zero History. Então, o Spook Country, ele fala de geolocalização, de realidade aumentada, isso como arte e tal, que também a empresa, o cara tá querendo meio que capitalizar em cima. É super legal, e eu vou te dizer que quando eu fui ler, eu li com uma dificuldade, não só pelos termos, mas porque aquele coisa tá falando, não, o cara tá falando um negócio muito longe, e aí eu olho hoje, não é nada longe isso, cara. Por isso que eu falo, quando você falou, o celular é usado de maneira arcaica e tal, cara, hoje isso aqui no celular a gente poderia usar à vontade, a gente acaba não usando. A gente acaba não usando nunca, assim. Realidade aumentada usa bem pouco e tal. O Facebook está querendo fazer, vendo no futuro que o Facebook vai ter realidade aumentada e realidade virtual e tal. Você aponta a pessoa, ele identifica quem que é na sua rede de amigos e dá as informações, por exemplo. Eu não sei. Então, eu vi essa semana, semana passada, um manual do carro num aplicativo em realidade aumentada. Então você botava assim o celular na frente do motor, assim, ele dizia o que era o que. Que legal. Assim, super legal. Mas é um uso que deveria ser mais comum, somente que hoje tem tanto celular aí, tanto smartphone, uma coisa. Mas eu acho que o que falta na realidade aumentada, em coisas assim, isso que você está dando é uma ideia bacana, que já avança muito. Mas é justamente talvez o pulo do gato que o Steve Jobs fazia tanto, que
não é você conseguir desenvolver a tecnologia, mas é você pensar numa usabilidade prática que as pessoas adquirem e conseguem se apropriar daquela tecnologia, né? Eu acho que... Não, exato, isso é incrível. Mas pensa só comigo. Você tem um carro, aí você vai baixar um aplicativo de sei lá quantos mega ou giga, porque não sei, ou vai precisar de uma conexão para você buscar isso na internet, então você vai gastar dados e tal. Não que isso seja um grande problema, mas quando você vê esse cenário todo, você fala, pô, será que eu teria o aplicativo do manual do meu carro no carro para o dia que eu puder usar? Se eu estiver no meio da estrada e não tiver conexão, o que vai adiantar ter esse manual aqui, sacou? Então tem que ter alguma maneira de você ficar ainda real, sabe? Perto da usabilidade do cara no dia a dia. E não que você dependa de diversas variáveis aí para o negócio funcionar. É um uso muito específico esse. É legal, mas é um uso muito específico. Não, total. Você vai baixar para ver qual que é, porque acha interessante, mas você não vai usar de verdade. Falta a gente conseguir pensar um uso realmente real, útil e necessário para uma coisa dessa. É isso. E isso e essa que eu acho que era a genialidade do Jobs, né? Ele conseguia enxergar isso. Tinha um campo de distorção da realidade dele também, que ele fazia umas coisas... verdade. Deixava umas coisas meio subentendidas, que na verdade não era subentendida. Ele estava meio que te induzindo ao erro, né? Ele falou, não, vai fazer isso, o aplicativo faz isso, aí quando vai ver não é bem assim e tal, enfim. Mas sem questionar a genialidade do cara, mas também não botando todas as fichas só na genialidade dele, porque tinha um pouco de distorção da realidade dele, que também era duro. Mas tudo em tecnologia tem um pouco dessa distorção da realidade. Sempre as simulações, né, as apresentações não são iguais na aplicação real, né? Você vê o HoloLens agora, tendo uma usabilidade interessantíssima para a realidade aumentada na área de games, que isso eu vejo uma coisa, mas para isso se tornar prático e real, como é mostrado numa apresentação, demanda muito tempo ainda, né? Não, sem dúvida. Não tá fácil. E alguns fenômenos até chegam a utilizar e depois você vê que não é tão prático para o dia a dia, que você vê, por exemplo, o Kinect. Foi um fenômeno, todo mundo teve, mas depois de um tempo você cansa e você fala, não é como um videogame que você tem um controle que você pensa, vou relaxar agora. Então. Aí talvez acabe se fortalecendo e se estabelecendo num nicho, né? Ficando um tipo de equipamento para exercício, para talvez ensinar alguma coisa, aula de dança, coisas assim, mas pro dia a dia, para jogos, é cansativo, tem uma vida curta. É um negócio de festa, cara, eu vejo. É que nem o Wii. É meio que uma coisa pra festa, não é uma coisa pro dia a dia, assim, você ficar usando. Tinha um casal que queria emagrecer. Eu vi na internet uma época que eu atendia Xbox uma época aqui no Brasil. E aí tinha um casal que falou emagrecendo com Kinect e tal. Legal. Os caras perceberam no final da história que, cara, não é emagrecendo com Kinect. O Kinect é uma maneira de ficar ativo e fazer outras coisas e tal, e não de você emagrecer porque você tá usando o Kinect ao invés de usar o joystick, sacou? Mas é bacana, mas o Kinect, cara, pra games, ok, eu concordo, mas ele ainda tem o seu valor pra você jogar com alguém e tal, lance de dança. Meu filho joga aqui o Kinect Sports, o Adventures e tal, que quando tá com os amigos é legal. Agora, a tecnologia do Kinect está sendo usada, ou está sendo proposta para ser usada, em gôndolas para mapear como as pessoas interagem com a gôndola. Então, eu quero pegar o produto, o cara pega o produto e devolve, qual produto que ele pega primeiro e tal. Ele está sendo usado, assim, tem uma empresa que propôs isso. Que interessante. Está usando para Big Data. Exatamente, como se fosse um analytics do mundo real. Interessante. O que é super legal, se você parar pra pensar. E assustador ao mesmo tempo, porque aproxima muito mais do Big Brother, né? Exatamente. Não que seja Mas se você não identificar quem é a pessoa real, né? Eu sei que esse aqui é o Daniel Solero, e o Daniel Solero sempre compra cerveja tal,
tal dia do mês, sei lá, alguma coisa assim, aí é assustador. Mas se eu sei que, se eu tô mapeando muito mais, quando eu mudo a cor da lata ou a posição da lata e tal, eu tenho mais gente ou menos gente pegando, isso é um dado legal. Mas se eu souber que é o Daniel, talvez não seja tão importante, porque eu não vou mudar minha oferta porque é o Daniel, não tenho essa tecnologia ainda. A não ser que você tenha. Mas o que eu penso, por exemplo, uma evolução dessa tecnologia é você começar a analisar, de repente você pisa no mercado, ele vê que você sempre compra cerveja, não sei o que lá, e tem um lançamento de uma marca de cerveja, pega os clientes que sempre compram cerveja e faz uma promoção relâmpago para eles quando eles entram no supermercado, sabe? E você manda pro celular dele. Esse tipo de coisa já dá para se pensar, sabe? Meio Minority Report. Ninguém lembra dessas coisas Minority Report, né? As pessoas só lembram daquela interface incrível que você faz com a mão, que o cara troca o olho e tal. Mas ninguém lembra, cara, que quando ele troca o olho para um olho de um japonês, ele vai andando pela rua, começa a aparecer oferta para ele pro japonês. Para ele como se ele fosse o japonês. Ninguém lembra dessa cena. Só eu, já é a terceira vez que eu falo dessa cena e falo, putz, é verdade, tem essa cena. Que, claro, essa não era a trama, né? A trama principal não era essa. Né? Mas isso pra mim chamou muita atenção. Na época que eu falei, cara, olha que incrível, o cara trocou o olho e começou a estar sendo impactado por outra comunicação que não é pra ele, né? Era pro japonês que ele comprou o olho. Mas é interessante que a gente está conversando aqui, quanto a gente vê como a tecnologia está intrincada com a comunicação, né? E dentro da publicidade, muito também. As formas como a gente pensa em entregar, em vender, e até em analisar o consumidor, hoje em dia está muito atrelada com a tecnologia, né? Sim, não, total. Na verdade, a tecnologia está tão no nosso dia a dia que a gente nem nota, né, cara? Tem um livro de um cara, Don Tapscott, o cara que escreveu o Economics, e ele dá um exemplo muito legal, que ele estava com o filho dele, os filhos dele na mesa de jantar, sei lá, e falou, pô, eu vou aparecer na Oprah e tal, vamos vir cá ver e tal. E ele falou, não, tá louco, o que você vai fazer? Ah, não, eu vou mostrar como é que é a internet para as pessoas. Isso, sei lá, 90 e pouco. E aí os filhos assim, tá louco que eu vou ver isso. De jeito nenhum. E aí ele, ficou meio magoado e tal. No dia seguinte ele vai lá e vai conversar com os filhos. Fala, mas por que vocês não quiseram ver? Fala, pai, mas porque você tá falando de tecnologia, porque pra você é tecnologia. Pra gente da minha geração isso não é tecnologia, isso é um mundo comum. Quer ver? Troca a internet por, sei lá, geladeira ou interruptor. Tudo isso é tecnologia, mas se você passar nisso, vou aprender as pessoas a usar a geladeira. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido você ensinar uma coisa dessa. E é como os jovens estão falando. Então a gente fica falando tanto de tecnologia, porque a gente está falando agora aqui de não, o último aplicativo, realidade aumentada, o Kinect e tal, que ainda tem essa pegada de tecnologia, mas a partir do momento que ele é usado por todo mundo ou por muita gente, ele não é mais tecnologia, ele é mais o dia a dia, assim. Então, né, não tem mais essa pegada. Né? Tem uma coisa real, é o que está acontecendo. Então eu não preciso muito ensinar. Eu não ensino ninguém, você aperta aqui e acende a luz. Eu ensino quando eu tenho que entrar no hotel e que você põe teu cartão ali para poder acender a luz da coisa, que aí é uma mudança de conceito, né? Mas tirando isso, você não faz isso. Mas uma coisa interessante dentro do que você diz é, por exemplo, chega na rua e fala para as pessoas explicarem o que é o conceito de conteúdo sob demanda. As pessoas às vezes nem sabem o que é o termo, mas a pessoa sabe entrar no Netflix e assistir o filme dela. É isso. O termo que a gente usa talvez nem precisa ser conhecido pelas pessoas, né? Mas o comportamento está aí. Né? Todo mundo agora tem um comportamento sob demanda, né? Seja no Netflix, seja no, sei lá, Spotify, seja no Play lá da Net, qualquer um desses. As pessoas querem ver o filme quando quiser, né? E não querem assistir propaganda, né? Que tem várias coisas, assim. Mas a gente esquece que antes a TV a cabo foi vendido como uma grande revolução e tal, que você não teria propaganda, porque você já pagava assinatura, etc. E aí depois a grande diferença é que só o sinal é melhor, você não tem fantasmas como você tinha antigamente, e etc. Então, cara,
os discursos vão mudando, daqui a pouco vai mudar tudo, mas o comportamento continua o mesmo. São as pessoas querendo coisas novas, cara. Bacana. Bom, então, indo para o nosso encerramento aqui, bom, destacando que assim, o livro é interessante, é muito bacana, a história em si é um thriller que ela tem todos esses conceitos de publicidade, mas em determinado momento ela vira uma história de espião e tem toda uma questão de ação interessante. Tem algumas coisas tem algumas conveniências demais no livro também, mas em determinado momento ele até faz uma piada disso, né? Das próprias conveniências. Mas eu acho que a maior qualidade do livro, de uma forma geral, como eu acho que é as coisas do Gibson, e eu acho que o podcast nosso mostrou isso, que a gente falou mais sobre as ideias que o livro discute do que sobre o livro propriamente dito, né? Sim. Eu acho que tem muito disso, assim. Porque, na verdade, ele só abre uma porta, assim, das possibilidades de como é que a gente interage com isso. E, na real, muita coisa que acontece aqui, a gente já faz. Por exemplo, o vídeo. O vídeo que aparece aqui, te falam tanto... Cara, não tinha YouTube nessa época. As pessoas mandavam por e-mail. O vídeo aparecia num site misterioso. Sabe, umas coisas assim. Como é que as pessoas descobriam isso? Como é que as coisas aconteciam? Então, coisas que hoje, pra gente, não existem, mas elas continuam existindo. Sacou? E o livro é um grande ARG, assim, né? Então, teve um ARG do Nine Inch Nails que você tinha que pegar uma música e jogar num oscilômetro, sei lá, alguma coisa assim, não sei o nome, que aparecia uma coisa diferente. Então, cara, tudo é 0 e 1. Então, tudo pode ser usado de outra forma, se você botar em outro lugar. Isso é uma coisa que ele não explora aqui. No South by Southwest desse ano, eu fui e vi uma palestra do cara falando, cara, o que acontece quando as pessoas pegam uma foto e põem no Audacity? Porque é tudo 0 e 1, cara. Se tudo é 0 e 1, isso vira algum sinal. Será que isso vira uma música? Será que isso vira... O que vira isso? Você pegar uma música e botar no Photoshop, o que acontece com essa música? De novo, é tudo 0 e 1. Qual é a arte que vai sair desse negócio? As pessoas agora têm cortado árvores pra ver que música que a árvore tem. Tudo. Então, apareceu essa também no cara. Então o cara ele falou de várias dessas. Então quando você para e vê, você fala, pô, gente... É tudo 0 e 1, cara. Tudo é digital. Então você pode fazer uma opção de coisa e que talvez seja outra maneira de você descobrir. Tá certo. Bom, tem alguma última observação sobre o livro que você queria deixar? Cara, quem conseguir ler eu acho muito legal. Eu não sei como tá a tradução em português. Eu quase comprei para ler também em português de novo, mas eu tinha relido o livro ano passado, então não comprei. Mas eu acho que a trilogia toda é muito legal, assim. Vale muito a pena ler. E eu ia fazer um spoiler pro último livro, mas não vou fazer não. Tá certo. Então, existem personagens que voltam no último livro. Legal. É só isso. Então, quem tiver à disposição de ler quase 400 páginas, é isso? Mais de 400 páginas. Não é um livro pequeno, não é fácil de ler no começo, mas depois que você entra, você vai embora. Então, quem conseguir ler e ler todos os 3 livros, eu acho que é a melhor trilogia do Gibson, mesmo não tendo lendo as outras, mas essa pelo menos é que eu mais me identifiquei. Tá certo. Bom, Daniel, muito obrigado pela sua participação, por você ter vindo aqui gravar com a gente. E onde é que o pessoal te encontra aí na internet, nas redes sociais? Pô, então, no Twitter é @dsolero, com DSOLLERO. Todo lugar é Desolero, cara. O nego vai me achar lá. Eu escrevo no B9 com BR, volta e meia eu escrevo lá alguma coisa. Tem o seu Medium também, né? Tem. Eu também, Eu escrevi lá no Medium, tem lá também. É tudo Desolero, sempre é Desolero. Então, achou um, achou todos. E eu acabei de lançar um aplicativo também, chamado PuffApp, fazer um jabá descarado aqui. Então, se você entrar para você marcar o que não está funcionando na tua cidade. Então, ela reiniciou o modem e a internet não voltou, você pode marcar lá, acabou a luz, achou vazamento de água, não tem coleta de lixo, todas as coisas você marca num mapa, assim. Legal. Então é o PuffApp, PUF, app, né, app.com.br, e tem para Android e para iOS. Então
Só baixar e usar. Que legal. Usar o poder das redes sociais para melhorar os serviços de atendimento público, né? Então, e o legal é que quando você compartilhando isso, fica marcado a região que você compartilhou. Não fala nada de você nem nada, mas fala que naquela região você compartilhou alguma coisa. Então, está tendo vazamento de água naquele lugar, naquela região. Que é uma maneira de manter a privacidade das pessoas. E as empresas são marcadas. Então, vai ter se for na Sabesp, vai ser @Sabesp. Então, eles vão receber essa reclamação de alguma forma. Pode não ser no dia 0, mas uma hora eles vão ver e vão notar que tem muita gente usando, etc. Isso pode ser legal também, aí você faz barulho e as marcas se coçam. E é legal também porque aí é uma forma de você mostrar que uma região está sendo mais bem atendida que outra ou não, e uma forma de você brigar contra um certo protecionismo que a empresa pode ter em uma região ou outra, né? Exato, é o que eu penso, na verdade, era o que eu estava pensando quando eu montei esse aplicativo, de falar, cara, eu acho que periferia, subúrbio, etc., não tem a mesma atenção do que uma zona mais abastada e tal. Então, o que eu quero tentar provar é isso, é falar, cara, tem problema de coleta de lixo na periferia, ou tem problema de quando cai a luz na periferia demora em média mais tempo do que quando cai no Morumbi, sei lá, não sei, tô chutando o nome, ou na zona sul do Rio, tanto faz. Mas o ponto é esse, eu quero tentar provar isso, que não é um descaso, mas é talvez uma prioridade em outras coisas. É um escalonamento de prioridades que não faz sentido, né? Isso, mais por aí. Tá certo. Então tá. Bom, pessoal, vocês já conhecem aqui o Twitter do Caixa de História, é @caixa_histórias. A página do Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O e-mail é caixadehistórias@iradex.net. E agora eu quero convidar vocês para uma iniciativa nova. Vou convidar você também, Daniel. Manda ver. A gente tem aqui um espaço, sim, para discutir os livros e os temas tratados aqui nesse podcast, por exemplo. A gente discutiu muito publicidade, tecnologia, mas eu acho que a gente pode ter um espaço para discutir isso maior dentro da tecnologia. Então eu vou criar um grupo no Facebook e eu convido todo mundo lá para participar, para a gente discutir sobre os livros e tudo que a gente discute aqui. E aí o nome desse grupo também, que demorou para eu chegar, também é um nome que eu estava procurando para como chamar os ouvintes do Caixa de Histórias. E depois de quebrar um tanto a cabeça, eu, com a ajuda do Alex Nunes também, que é ouvinte aqui do podcast, participante do Bando de Ruma, que é o grupo do Iradex, né, no Facebook, a gente chegou ao nome de Pandores, que tem toda a ver com essa nossa relação dessa caixa de histórias que a gente cria aqui no podcast. Então, digam o que vocês acham, digam o que vocês acham do nome Pandores para vocês também, tanto no e-mail quanto lá no grupo pra gente conversar, tá certo? Bom, Daniel, então foi isso. Muito obrigado novamente por participar. Foi muito legal a sua participação aqui. A gente vê que você tem um conteúdo riquíssimo aí. Você, cara, é um especialista em publicidade, não é à toa. Quero te parabenizar também pelo texto que você escreveu e depois você escreveu no Medium a resposta sobre a questão do negro, né, nas agências de publicidade, como isso é tratado. É um texto de uma lucidez muito bacana, assim, falando com propriedade. Obrigado. Então quero te parabenizar por isso. Espero que você volte aqui outras vezes. Pô, também. No texto do racismo lá, eu apanhei de todo mundo e recebi alguns agradecimentos que valeram ter apanhado. Esse foi um deles. Valeu mesmo, cara. Que é isso. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Falou!